Bom, e agora nós vamos começar os painéis, lembrando a vocês que estão aqui e a quem está assistindo pela internet, que todo mundo pode fazer pergunta nos painéis, nas exposições, pelas mídias sociais, com a hashtag IFLSP, ou também os promotores de evento estão recolhendo as perguntas que vocês queiram fazer. O próximo painel tem um nome que já faz parte da vida de muita gente, fintechs. Recentemente, eu fiz uma palestra onde eu defendi, continuo defendendo, que empreendedorismo e fintechs são grandes instrumentos de liberdade financeira e de cidadania no século XXI. Nunca eu fui tão avacalhada em público na minha vida. E olha que competir com o tuiteiro não é para qualquer um. Alguns aqui estavam presentes, nunca passei tanta vergonha. Mas desse evento também surgiram resultados concretos. Porque, embora houvesse quem duvidava ali naquele momento, foi daquele evento que surgiram não só parcerias, como amizades e projetos que já renderam frutos. E não frutos de curto nem de médio prazo, frutos de longo prazo. Fintech é assim. Ela faz acontecer mesmo quando está todo mundo duvidando. É no boca a boca que as fintechs assumiram a educação financeira do cidadão comum no Brasil. Todo cidadão conhece. Pergunta para qualquer microempresário, dono de pequena empresa no Brasil, quem é que vive sem as soluções práticas dadas para o nosso dia a dia pelas fintechs? Não tem como, você não vive, não tem jeito, você não tem estrutura. Segundo uma pesquisa da PwC feita nos Estados Unidos, só com grandes executivos, 23% dos executivos de grandes bancos consideram que até 2020 as fintechs vão representar rivais importantes para as grandes empresas do mercado financeiro hoje. Nós temos uma revolução em curso. E quem vai apresentar para a gente, o pessoal que está no meio dessa revolução, é o diretor de projetos do IFL, Danilo Sennen. Danilo. Boa tarde. Fintech é bem mais que um acrônimo resultante entre as palavras Finance and Technology. Este é um termo guarda-chuva que engloba diversas iniciativas inovadoras que fazem uso de tecnologias avançadas, principalmente baseadas na internet, como mobile payment, crowdfunding, peer-to-peer lending, blockchain, dentre outros. Tal movimento é estimulado pelo rápido desenvolvimento de aplicativos móveis, da convergência tecnológica das tecnologias de informação, análise de Big Data, computação em nuvem e a personalização dos serviços online, dentre outras tecnologias. As fintechs prometem revolucionar a forma com que nós lidamos com o nosso dinheiro, ao mudar a dinâmica existente entre as instituições financeiras tradicionais e os clientes. Por que não falar em promover maior liberdade? Pelo menos a liberdade de escolha. Buscam soluções centradas na experiência do usuário, com maior agilidade, com maior flexibilidade e personalização. Além de terem o potencial de combater a concentração bancária e promover a inclusão financeira, tanto de empresas quanto de indivíduos, ainda excluídos do nosso sistema financeiro tradicional. Estima-se que as fintechs atrairão mais de 150 milhões de investimentos até 2020, sendo que 77% das instituições financeiras tradicionais esperam adotar o blockchain como parte de um sistema ou processo até lá. Ainda, 56% dessas colocam a disrupção no coração de sua estratégia e 82% esperam aumentar as parcerias entre as fintechs nos próximos 3 a 5 anos.
Por esse motivo, eu creio que fintech é o acrônimo mais poderoso da atualidade. Para debatermos esse tema, eu chamo ao palco Sérgio Rial, presidente do Conselho Executivo do Santander Brasil, após um ano como presidente do Conselho de Administração. Terceiro banco maior banco privado e instituição com mais de 30 milhões de clientes e cerca de 50 mil funcionários ativos, que ultrapassa a marca de 600 bilhões. Felipe Miranda, sócio fundador e estrategista-chefe da Empiricus Research, formado em Economia pela FEA USP, com especialização em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, onde foi professor. Escreve diariamente a newsletter Day One, recebida por mais de 2 milhões de leitores. É autor de diversos livros sobre investimentos. João Canhada, fundador e CEO da Foxbit, atualmente a bolsa de bitcoins com maior volume diário de operação na América Latina, tendo um volume histórico de 900 milhões de reais entre compras e vendas de bitcoin desde a sua fundação. Hoje tem mais de 170 mil clientes cadastrados. Fernando Urich, mestre em economia pela Escola Austríaca, com experiência mundial na indústria de elevadores nos mercados financeiros e imobiliários. Conselheiro do Instituto Mises Brasil, estudioso da teoria monetária, entusiasta das moedas digitais. Ele também mantém um blog no Infomoney chamado A Moeda na Era Digital e é autor do livro Bitcoin, A Moeda na Era Digital. Obrigado. Fernando, você pode começar o painel. Obrigado, Danilo. Obrigado à presença de todos. É realmente um prazer estar aqui nesse grande evento, que é o Fórum da Liberdade e Democracia do IFL. Completando 10 anos do IFL, é incrível como o tempo passa rápido. E falar nesse primeiro painel de fintechs, que é um assunto, para mim, muito fascinante, especialmente junto com o Canhada, nesse mundo de criptomoedas e Bitcoin. Mas é engraçado que o assunto e a palavra fintech, eu tenho a impressão que ela, apesar de estarmos já em mais de 20 anos da era comercial da internet, parece que fintech surgiu há pouco tempo. Parece que a tecnologia está impactando as finanças há não muito tempo, talvez 3, 4 ou 5 anos, e agora realmente nós estamos nesse mundo que não tem volta. Eu queria começar esse painel fazendo uma pergunta, acho que genérica, para os três. Quando a gente fala de disrupção, e disrupção é um neologismo, né, que significa, vem de disruption, que muita gente traduz como ruptura, mas na verdade é perturbação. É causar perturbação. Isso significa disruption, ou tecnologias disruptivas que causam perturbação. E eu queria começar com o Sérgio Rial, perguntar para ele, quando ele olha para o mundo das finanças, para o mundo dos bancos, o que hoje causa perturbação e o que pode causar perturbação nos próximos anos? Primeiro, muito obrigado. Está funcionando? Boa tarde. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou aqui porque participo, pelo menos, dos mesmos princípios, e acredito nos princípios que vocês protagonizam, então, obrigado pelo convite. A primeira coisa que eu diria, rapidamente, para não tomar muito tempo, é não caímos no erro do eles e nós. Acho que isso é uma grande bobagem, né? Pensar em sociedades, e nós e eles, fintechs e os outros, legado, eu acho que é uma forma analógica de se pensar, né? O que aconteceu e que já aconteceu nos últimos anos é que o poder de decisão já está na mão do consumidor, primeiro ponto. Então, seja banco, seja indústria automobilística, todos os modelos de negócio, como conhecemos, estão sofrendo duas grandes tendências. A primeira tendência é da desintermediação, independente de onde você esteja, e a segunda grande tendência é da desmaterialização, né, em que, obviamente, as moedas que foram mencionadas aqui fazem parte, de certa forma, dessas duas grandes tendências. Então, o chamado sistema financeiro legado, e aqui colocando o banco tradicional, ele tem um papel fundamental por uma razão, não só uma razão, mas uma das razões mais importantes, é que, dado tudo o que aconteceu, as pessoas perdem de vista, talvez, aquilo que é mais importante na questão fintech ou questão mundo financeiro, que é a importância da gestão de dados. Nós saímos de uma fase em que capital era grande, ou era um dos grandes objetivos na gestão do sistema financeiro, e estamos exatamente na como monetizar, dinamizar e colocar a essência
da informação a serviço desse consumidor. Os bancos são grandes depositários de informação, mas essa informação não pertence aos bancos. Essa informação, voltando ao mesmo princípio que eu devo aderir, que é o do indivíduo, pertence ao indivíduo. E, cada vez mais, é o indivíduo que terá, claramente, o direito e a posse dessa informação em seu próprio benefício. Então, na realidade, a revolução que nós estamos vivendo é uma revolução em que o consumidor, tal qual já acontece em várias indústrias, do ponto de vista financeiro, vai passar a se dar conta da importância desse universo de informações. A gente não pode esquecer que o desafio não está no sistema financeiro. A gente esquece que o mundo, de certa forma, está praticamente hoje na mão de 4 grandes plataformas tecnológicas do planeta, e não mais do sistema financeiro. Aquilo que era o sistema financeiro, a grande trava, de certa forma, na realidade, nós já evoluímos, ou não, a história vai contar, são grandes plataformas tecnológicas que têm um conhecimento absoluto, total, do que cada consumidor faz a cada minuto e a cada dia, né? E esse manancial de informação é o que nós devemos, seja banco, seja fintech, seja quem for, agentes que atuam no sistema financeiro, possamos transformar isso em verdadeiro valor em prol da escolha e do consumidor. Bom, boa tarde, prazer estar aqui, partilho também todos os valores, princípios, então é com uma motivação especial que eu participo, podem me chamar sempre, que eu venho sempre. Acho que uma coisa também que acho que não dá para perder de vista, assim, as maiores fintechs do Brasil são os próprios bancos, então fica essa polarização, né? E eu acho que eu sou muito otimista, na verdade, do ponto de vista de que as coisas tendem a melhorar e que, de fato, o indivíduo, o consumidor, ele vai estar mais empoderado das coisas, né? O acesso à informação é muito maior, a praticidade também. Hoje, depois do Google, todo mundo é inteligente, né? Com 30 segundos, você descobre tudo. Então, de fato, há essa evolução desse ponto de vista. Agora, eu, por outro lado, sou muito cético de que a gente vai conseguir desintermediar todo o processo e que os bancos, principalmente no Brasil, vão perder o seu significado, a sua relevância. Eu acho que esse movimento, quando começa, é um processo de integração, reciprocidade e dialético entre as fintechs e os próprios bancos, né? Eles vão se ajudar e vão se integrar, né? Nada do que eu estou estudando sobre isso hoje indica que essas coisas caminham separados, ao contrário, né? No momento, as tecnologias financeiras que se desenvolverem fora dos bancos e forem adequadas, forem implementadas, vão acabar passando para dentro dos bancos, né? E acho que o sistema é bem forte também, né? A gente acabou de ter um exemplo material do que seria só essa minha tese, né? A XP começou a crescer, o Itaú foi lá e tomou. Então, é porque é desproporcional, né? Chega num preço que você fala assim, olha, para o Itaú não é nada, para o Guilherme é muito, então acabou, né? A conversa termina, porque do outro lado, o inimigo, que nem é um inimigo, né? Na verdade, essas duas coisas se ajudam, né? Se não existisse falhas nos bancos, não existiriam as oportunidades para as fintechs, né? Então, o que a gente trata como inimigo, na verdade, a gente deveria agradecer e dar graças a Deus pelas oportunidades de explorar o caminho, né? A própria Empíricos também de certa forma, uma resposta ao conflito de interesse que há nos bancos. Então, se não houvesse conflito de interesse, possivelmente não haveria Empíricos. Então, nunca que a gente vai colocar como inimigo o que é, na verdade, o que paga o leite das nossas crianças, né? Mas, então, eu acho que, no fundo, é isso, essa comunicação, essa via de mão dupla, que as fintechs, eu acho que vão, de fato, forçar os bancos a melhorarem, eu acho que isso é inegável, essa onda que chega, mas enxergo com um pouco de ceticismo toda essa desintermediação, toda essa capacidade da gente retirar e depender menos dos bancos. Eu acho que isso não vai acontecer, né? Você vê já pessoas que tentam fazer soluções de cartão de crédito de um lado, soluções financeiras do outro, mas ninguém ainda conseguiu integrar esse negócio de uma forma poderosa, né? E talvez seja mesmo dois lados, né? Você vai ter o pessoal do cartão de crédito e você vai ter a XP de um lado, ninguém conseguindo fazer a cadeia toda. Então, é com essa mistura de otimismo e ceticismo que eu vejo esse movimento. Vou trazer um pouco da voz das fintechs aqui. Acho que, primeiramente, boa tarde, é um prazer estar aqui. Acho que, para mim, é fantástico ter essa experiência de estar com tanta gente bacana. Talvez alguns tenham me conhecido em 2015, no segundo Fórum Liberdade e Democracia,
E aí eu tentando fazer a Foxbit dar certo, eu estava literalmente panfletando na porta do Teatro Renault. Eu imprimi 1000 panfletos e fiquei na porta, na saída. Já conhece Bitcoin? Já conhece Foxbit? Já conhece Bitcoin? E agora estou aqui em cima do palco, para meu orgulho, assim, impressionante ver essa trajetória. Nesse sentido de desintermediação, acho que a pergunta é boa, e aí faz paralelo com a minha história, acho que eu não posso deixar de contribuir com ela aqui. Em 2011, eu estava em Mogi Guaçu, interior do estado de São Paulo, e eu tinha montado uma transportadora com meu pai. Eu era mais próximo de ser caminhoneiro do que CEO de fintech. Tá? E aí, mostrando um pouco da potência do que Bitcoin é. Tá? Fiquei numa situação financeira delicada, a gente tomou um calote, e, enfim, conheci a fundo o SPC e Serasa, e o call center do Santander, que é muito bom, por sinal. E foi uma experiência, cara, que me modificou, que me preparou para esse novo mundo. Tá? Eu só fui conhecer Bitcoin justamente porque eu estava fazendo faculdade em São João da Boa Vista, e eu não conseguia mais sequer pagar a minha faculdade. Eu atrasava 6, fazia o acordo, atrasava o acordo também. Então, estava uma zona. Fui procurar como ganhar dinheiro com computador e internet, algo que eu sempre fui fascinado. Descobri Bitcoin, comecei a lidar com isso. Comecei a comprar e vender Bitcoin no Facebook, em um grupo de Facebook chamado Bitcoin Brasil. E dali que foi, eventualmente, surgir a Foxbit. Tá? A gente se organizou totalmente online, Hangout, Skype, Facebook, contrato a rodovia Correio. Tá? Eu precisava de dinheiro, inclusive, para aumentar minhas vendas. O banco, obviamente, não ia me emprestar. E eu capturei empréstimos em Bitcoin. Imagina que assim, o japonês, o indiano, o americano poderiam investir frações de Bitcoin no meu pedido de empréstimo aqui no Brasil, para que eu usasse de capital de giro no meu negócio aqui no Brasil. Tá? Descentralizando, de fato, talvez aí a taxa de juros. Entendeu? Eu poderia capturar empréstimos do japonês, entendeu? E funcionou, estou aqui. Foi aí que começou o negócio, foi daí que partiu tudo. E a Foxbit é isso, hoje é uma bolsa de bitcoins, a gente une comprador e vendedor no ambiente seguro, permito que eles negociem. Já paguei minhas contas, estou tranquilo, tá? E foi uma experiência interessante de trazendo um pouco da potência do que Bitcoin é, do que blockchain é, e da disrupção que esse negócio causa. Tá? Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu estava lá em Mogi Guaçu, hoje eu estou aqui palestrando no palco com o CEO do Santander, que eu conheci tão bem, o call center de cobrança deles, que é muito bom. A gente vai voltar nesse assunto de Bitcoin, com certeza, mas antes eu queria tocar num ponto que o Sérgio mencionou, a questão de desintermediação. E você falou de concentração bancária, mas nós temos realmente a concentração de tecnologia também. Que a internet, hoje em dia, temos os tech giants, as gigantes de tecnologia, é o Google, é Apple, Facebook, é Google. E realmente há uma concentração. E até mesmo nesse meio já há uma ideia e um movimento de voltar a descentralizar a própria internet. E a gente sabe que nesse movimento de descentralização e de desintermediação, alguns players acabam ficando para trás. Alguns players podem ficar incomodados com essa concorrência. Como é que o sistema bancário, como é que os bancos veem isso? Olha, a primeira coisa que é importante trabalhar com dados, né? Nós somos uma indústria regulada. Então, contrariamente a várias outras indústrias, existe um regulador em cada país. O que está acontecendo no mundo, e a Inglaterra, nesse caso, é de longe a que mais avança na questão da desregulamentação, é que, a partir de 2018, por exemplo, na Inglaterra, os consumidores vão poder escolher e decidir para quem as suas informações podem ser dadas. Então, em algum momento, esse vai ser um passo importante de quem é o verdadeiro detentor da informação e como ele pode ou ela pode fazer uso disso. Mas o fato de sermos regulamentados não é um fato menor, não fica a critério de uma empresa de forma individual o que fazer. Quer dizer, nenhum CEO de nenhum grande banco no Brasil pode simplesmente decidir determinadas coisas. Para vocês terem uma ideia, nós estamos ainda num país em que 50% do crédito no país ele é direcionado. Ou seja, para cada R$1 que exista, 50 centavos desse real é direcionado pela mão do governo. Então, o nível de intervenção que ainda existe sob o ponto de vista do sistema financeiro, por razões históricas, algumas delas boas, não é menor. E esse é um processo que tem que começar a acontecer e está acontecendo, de certa forma. Imaginem que nós temos uma poupança cujo
A remuneração é precificada pelo Estado. Então, a primeira coisa que, independente da questão da fintech que a gente está falando, é que nós temos que melhorar o ambiente concorrencial a partir do momento em que se pense de maneira de médio e longo prazo na desregulamentação ordenada do sistema financeiro. Porque o que você não quer ver é o que qualquer país que tenha um intempérie estrutural no sistema financeiro não é recessão, é depressão, e é depressão durante muitos anos. Então, a saúde e a boa governança do sistema financeiro é absolutamente vital naquilo que nós conhecemos. Mas, tendo dito isso, é importante essa desregulamentação de maneira ordenada. Esse é um primeiro ponto. Na questão... Então, e o outro segundo ponto que eu quis dizer é que, como ele bem falou, não existe o eles e nós, os bancos já são grandes ecossistemas alimentando e se retroalimentando de grandes plataformas tecnológicas. E nada melhor do que a atomização. Quer dizer, o que as fintechs fazem é trazer um nível de foco e de atomização que é absolutamente vital para o sistema, para aquele consumidor que, eventualmente, não está sendo atendido. Então, eu acho que essa revolução já aconteceu. Nós estamos vivendo no meio da revolução cognitiva. Então, é tudo conhecimento e dados. Não tem mais essa fronteira. Só que, no nosso caso, o sistema financeiro ainda tem uma fronteira regulatória que, após a crise de 2008, ao invés de diminuir, ela aumentou sensivelmente. Quer dizer, após a grande crise, todos os grandes reguladores aumentaram o nível regulatório, quer dizer, o que se pode, o que não se pode fazer, mas a tendência é se ver exatamente essa desregulamentação acontecer. A Inglaterra está na frente disso. Então, eu vejo isso como algo absolutamente natural. Em relação às plataformas tecnológicas, eu acredito, mas aí é mais uma tendência, que em algum momento os consumidores vão se dar conta, né, do nível de hoje de dependência que a população do planeta já passa a ter em 4 grandes plataformas tecnológicas. E o uso dessa informação ainda não está muito claro. Como é que fica esse reservatório absolutamente gigantesco da vida de cada um, de bilhões de pessoas, como é que isso será usado e de que maneira e quando, né? Então, isso é mais uma questão. E aí, obviamente, que a resposta não é a regulação, né? Porque também não vai resolver mais regulação. Eu acho que não existe ainda a resposta. Isso eu acho que nós estamos, eu não digo banco, eu falo sociedades modernas, em geral, estão tentando buscar qual é a maneira correta de pensarmos em ter a informação e a verdade disseminada, não simplesmente... Né, a gente está saindo de uma sociedade que vivia muito mais em base científica, para uma sociedade que vive hoje, talvez, em alguns casos, em percepção. E isso é arriscado, inclusive, sob o ponto de vista de democracia, né? Nada mais importante do que o dado científico para você poder, obviamente, pensar, fazer e dialogar, e não simplesmente percepções, né? Eu vou pegar um ponto importante que você mencionou, a concentração do crédito bancário hoje nas mãos o crédito direcionado, que é um crédito concedido por meios políticos, digamos assim. Mas o caso é até mais grave se a gente analisa o total de crédito vindo de bancos públicos. E aí esse percentual sobe para mais de 55%. E que, na minha opinião, foi algo muito ruim, que foi um retrocesso lá de 2004 até agora, especialmente com a crise financeira, onde os governos do PT acabaram estimulando o crédito público por meio de BNDES e outros bancos também. Eu queria aproveitar para o Felipe poder também contribuir. Esse viés de intervencionista no sistema financeiro no Brasil foi muito forte. E isso também acaba prejudicando a inovação financeira e a liberdade financeira no país, né? Não, sem dúvida. A concentração bancária no Brasil é, em geral, problemático, né? E hoje, dentro do próprio Banco Central, uma disposição em se endereçar o problema. Se você chega com a disposição da diretoria do Banco Central com novas iniciativas em prol do aumento da concorrência, hoje é notável, né? E você vê hoje uma longa matéria, por exemplo, no Valor, dizendo como o CAD está olhando com escrutínio maior do que normalmente fazia na questão da XP e do Itaú, né? E, de fato, há uma barreira de entrada muito grande, né? Porque os grupos são altamente organizados e você está mexendo com interesses estabelecidos e com mais variadas tentáculos, às vezes tácitos, às vezes formais, às vezes que a gente consegue perceber, outras vezes não. Então, as iniciativas novas encontram uma resistência brutal, né? E tanto a gente sofre isso na pele lá, mas o caso da XP é emblemático, né? Quando o desbancarize voltou para dentro do próprio banco, né? Então, você vê o tamanho da força do sistema. Uma vez que as barreiras de entrada são criadas, você entrar aí no meio é muito complicado. Eu acho que
o que gera um pouco de otimismo é que eu acho a capacidade de se jogar luz sobre o problema hoje é muito maior, porque o acesso à informação é brutal também e muito rápido. Então, a gente sente hoje que, lá na Empíricos, por exemplo, a gente é muito mais lido, às vezes, do que os próprios jornais. Porque as pessoas não têm consciência disso, mas tem os nomes estabelecidos e tal, mas você vê essas mídias alternativas ocupando um espaço muito maior do que se supunha, até o que o senso comum diria, né? E o que se percebe é que, a partir daí, você consegue, de fato, jogar o problema, por exemplo, do conflito de interesse, né? Quando você fala de investidores, por exemplo, você fala assim, olha, como que a gente resolve esse problema dele ser tratado não adequadamente no banco? Joga a luz sobre o problema, né? Tira da sombra, né? Faz com que ele enxergue a luz, cobre que ele te mostre todas as taxas que ele está te cobrando, né? Essa é assim, acho que a XP é uma evolução em relação ao sistema bancário a partir dessa rede aberta, da plataforma aberta, que forçou também, primeiro o Itaú, e agora vem os outros bancos também abrindo as plataformas, mas ainda tem muito a se avançar do ponto de vista da transparência. Você tem hoje ali pessoas que oferecem os produtos ganhando rebates em cima dos produtos. Então, assim, a gente está caminhando, mas ainda tem muita coisa para fazer. Eu acho que a forma com que você endereça o problema só vem através da transparência e do acesso à informação, que a gente tem que começar a obrigar as pessoas a divulgarem o que os clientes estão pagando. Acho que na Europa, por exemplo, hoje tem-se a sensação no Brasil que os researches de banco são gratuitos, por exemplo. Mas não é que é gratuito, você está pagando de outro jeito. Aquela conta chega para você de outra forma. Hoje a regulação na Europa obriga você a pagar pelo research do banco para você ter. Então, quando as coisas começam a ficar claras, transparentes, e se joga a luz sobre o problema, acho que daí pode vir o caminho. Mas enquanto a gente também entender que a divulgação da informação só é útil quando nos é a nosso favor, acho que todo mundo adora a democracia, quando não é Jesus Charlie, quando é o Maomé, né? Se fosse Jesus Cristo travesti, aí a gente acha ruim. Então tem que entender também que quando é contra a gente, a transparência, o acesso à informação também tem que ser legal. Assim, o tema, né, da própria Fox e tudo, a gente chegou no Banco Central, foi conversar, bater um papo, e encontrei um ambiente muito diferente daquilo que eu imaginava. Tá? Um Banco Central muito pró-inovação, muito pró-descentralização, uma conversa saudável no sentido de ajudar mesmo o mercado, ajudar as pessoas muito mais do que o mercado. Tá? Não se trata de fazer regulamentação e proteger os grandes que já estão, mas no sentido de proteger os usuários finais. E acho que esse é o objetivo de uma eventual regulamentação sobre fintechs, sobre todos os temas, né, sobre todos os aspectos. E é bem interessante a cabeça aberta do pessoal que está lá dentro agora. Tá? Super pró-inovação, pró-conversa e pró-execução bem feita de regulamentação. Tá? Não era essa a minha expectativa com o governo, com o Banco Central, mas foi bem interessante a experiência. Acho que o mundo de fintechs não se trata de eles ou eu, não é uma guerra contra bancos, acho que é muito diferente disso. Acho que a conversa é no sentido de se apoiar. Obviamente que a gente quer trazer inovação, quer fazer coisas que bancos não conseguem, eventualmente. São um navio enorme. Para tomar qualquer decisão dentro de um banco, existe uma dificuldade, a gente entende também. E é óbvio que as fintechs com estrutura menores vão conseguir trazer esse bate-papo na linha de frente. Tá? Mas não se trata de eles ou eu. Hoje é uma parceria, acho que hoje é um objetivo aqui é ajudar, de modo geral, os usuários. Né? A questão da regulação é engraçada porque a gente pode ter a regulação, acho que é importante, mas é regulação ditada desde cima, normalmente pelo Estado, ou uma regulação privada feita pelos próprios players do negócio ou do setor. E muitas vezes a regulação acaba assim sendo usada como uma barreira de entrada e não com o viés de proteger o consumidor. E eu queria trazer também a opinião do Sérgio. Onde é que fica essa linha divisória entre a regulação que protege o consumidor e a indústria e que protege os incumbentes apenas? Eu acho assim,
a gente viveu várias décadas, né, com um sistema financeiro que, certo ou errado, acabou, pela própria situação macroeconômica do país, não tendo um papel fundamental no desenvolvimento de outras partes. Quer dizer, o Brasil se transformou, seja da hiperinflação, numa grande evolução financeira, acabando, de certa forma, com a indústria, enfim, tendo impactos importantes no nosso país. Eu não investiria tempo olhando para trás, eu investiria tempo olhando para frente, no sentido que nós temos hoje uma oportunidade única por várias razões. Primeiro, nós nunca tivemos a taxa de juros que temos hoje, o que não significa em preço final para o consumidor. Quando você entra na questão do preço final do consumidor, que é essa questão da proteção, nós não podemos esquecer as razões, nós temos que entrar com maior profundidade, obviamente que esse fórum aqui não permite isso, dissecar por que os spreads ou a taxa final no Brasil é o que é. Pra você ter uma ideia, o nível de não performance, por isso que ele, graças a Deus, ele pagou a dívida, isso ajuda o país como um todo, mas mais de 40%, ou seja, 40 centavos de cada R$1 não é pago. E isso, dependendo do produto, isso aumenta. Não é pago por razões diversas. As pessoas mais honradas deixam de pagar o empréstimo quando não tem liquidez. Então, o não pagar não significa qualquer avaliação qualitativa de ninguém. Significa dependendo da situação. Foi além do que podia, etc. Então, nós temos que caminhar para questões estruturais, como o cadastro positivo, começar a ter um olhar cada vez melhor e maior para aqueles que podem e fazem certo. Primeiro ponto. Segundo, temos que acabar com a demonização do fracasso. Nós somos um país em que demonizamos o fracasso. E isso acontece na minha indústria, como acontece também em várias outras indústrias. Enquanto não é abrir mão ou passar mão na cabeça da aventura irresponsável, mas fracassar faz parte desse processo. Então, a demonização do fracasso e banco, e nós acabamos retroalimentando isso, de certa forma. Então, uma discussão na governança do sistema financeiro é que o banco também saiba diferenciar o verdadeiro empreendedor que tentou, fez, e por razões quais sejam, não conseguiu, do aventureiro, etc. Não dá. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, também em relação, é o abraçar da tecnologia de uma maneira muito diferenciada do que nós vimos até agora. A tecnologia hoje está chegando de maneira para servir o consumidor. Imagine o que vai acontecer na medicina. Imagine o que vai acontecer em várias disciplinas, e banco não é diferente. Hoje, você, através do aplicativo, vai ao banco muito mais vezes do que anteriormente. 3 a 4 vezes é a média de uma pessoa olhando ou fazendo alguma coisa no banco. Então, isso tudo mudou. E voltando à questão do regulador, que já foi falado, eu não quero repetir, não há volta. Está todo mundo olhando num Brasil com menos crédito direcionado, com os bancos privados muito mais ativos. Olha que maravilha, em que a Selic está abaixo da taxa do crédito rural. Há um ano atrás, o crédito rural era alguma coisa acima de 9%, contra uma Selic de 14%. Hoje nós temos um crédito rural a 8,5%, e a Selic está abaixo de 8%. Então, estão existindo transformações importantes, que é importante nós abraçarmos esse momento e avançarmos. Isso ainda com desequilíbrio fiscal. Imagine se nós pudermos sonhar num Brasil com um Estado melhor, mais inteligente e, claramente, em equilíbrio fiscal, o que seria o motor. Então, juntamente com as fintechs, porque ser empreendedor no Brasil, seja em fintech ou seja no caminhão, é um ato de coragem. Com todas as intempéries, você imagina se a gente consegue, nos próximos anos juntos, e aí vocês têm uma participação, e daí a razão de eu estar aqui, de realmente construirmos um Brasil com um Estado melhor, menor, mas mais importante do que isso, que eu, como executivo de uma grande instituição financeira, ter a responsabilidade de um papel de realmente acabar com a demonização do fracasso e fazer com que, efetivamente, o banco tenha o seu papel verdadeiro, que é voltar a impactar a vida das pessoas e não simplesmente fazer aplicação financeira. Eu sei que é bonito falar, mas até então, contra 14% de Selic, eu tenho responsabilidade, como qualquer dirigente de banco, com seus acionistas também. A gente tem acionista, né? Lembrem-se. E isso leva a essas distorções de foco. Então, é bom ver o sistema financeiro, juntamente com as fintechs, de verdade, acelerar. E eu me comprometo, tenho dito isso, na medida em que eu posso, como organização, a ser um provocador dessa transformação, porque o digital é meio.
O que não é meio é a atitude mental da cultura da empresa. Né? E essa ideia de que só existe empreendedor fora da empresa é uma ideia absolutamente equivocada. Você pode empreender dentro da empresa, é uma outra forma de empreendedorismo, mas você pode. E fazer com que isso aconteça numa empresa grande, como ele tão bem falou, é um desafio enorme, mas é possível. É possível. Eu queria, antes de falar da regulação, eu estou no palco a regulação, agora posso falar bastante disso, mas eu queria pegar o gancho do que o Real falou sobre não demonizar o fracasso, né, que o erro faz parte. Acho que não é até um pouco mais do que isso, né? Eu estava lendo o Ray Dalio, né? Não sei se vocês conhecem esse cara, é assim, o maior gestor do mundo, né? Brilhante, genial e tal. Ray Dalio se define no Principles, que é o livro dele, como um profissional de cometer erros em série. E o grande motivador do cara é assim, permita-se errar, né? Porque só o erro que pode te levar ao progresso, né? O sucesso faz com que você fique no mesmo lugar, né? Só o erro que vai fazer com que você dê um salto à frente. Então, acho que tem a mutação genética. Se não houvesse o erro, a gente estaria ainda em cima da árvore, batendo no peito e comendo banana, né? A mutação genética é um erro, né? Então, a evolução só pode vir através do erro, inclusive sob o ponto de vista biológico. Então, é fundamental que a gente erre. Óbvio que você vai errar pequeno, né? E aí você vai aprender a errar. Fail fast, fail small. Se você errar rápido, você vai errar pequeno. Então, tente, descubra o erro e mude, né? O Soros fala assim, olha, eu não sou melhor do que nenhum investidor para hit rate, né? Eu erro tanto quanto os outros. Só que eu percebo muito rápido e viro a chave na hora. Então, eu acho que concordo plenamente com o Real quando ele fala de não demonizar o erro, mas até um pouco mais do que isso, né? É valorizar o erro. Se você não está errando, você não está tentando o suficiente. E acho que isso até explica um pouco, e é subdimensionado na literatura isso, a importância por que as políticas públicas, por que o Estado é ineficiente, né? Tem várias explicações para isso, mas entre elas, eu acho que é porque o Estado não se permite a tentativa e erro. O custo de você lançar uma campanha, o Fome Zero, você lançou o Fome Zero, testou, deu errado, apaga e troca. O custo político de você fazer isso é muito grande. Você fica muito apegado a uma ideia e você não consegue desligar aquilo. Então, o Estado deveria se permitir processos laboratoriais, né? De você faz pequenos testes e aí sim você lança as campanhas. O custo de mudança é muito alto. E outra, pegar um pouco do... O Fernando falou a gente também tem um pouco de... Quero só fazer uma ponderação da regulação, se ela é pública ou se ela é endógena do sistema, né? E aí tem que tomar um pouco de cuidado com a questão da autorregulação também, e o mercado financeiro tem muito disso hoje, que são essas credenciadoras que você tem hoje, a Ambima, a Ancor, a APMEC, que são instrumentos privados, em que lhes foram delegados o poder de polícia pela CVM. Aqui também é um grande problema da regulação, porque quando você tem entidades privadas desempenhando o poder de polícia, que é uma prerrogativa exclusiva do Estado, só o Estado pode ter o monopólio da violência, exercer o poder de polícia, quando você transfere da CVM para essas credenciadoras, para essas entidades privadas, você está sujeito a interesses privados e comerciais. Então, a gente tem uma visão de que a regulação estatal é ruim, mas às vezes a regulação endógena, a autorregulação, quando ela é apropriada pelo sistema, ela também fica totalmente corrompida. Então, talvez, o poder de polícia tem que estar na mão do Estado, ou o próprio sistema vai encontrar endogenamente a sua solução, sem que você transfira para uma entidade privada, com interesses privados, a capacidade de julgar e ter poder de polícia sobre os outros. Então, só essa ponderação que eu acho importante também. Bom, eu queria trazer um outro, mudando um pouco o tópico, não mudando, mas indo um pouco mais fundo e fazendo uma questão um pouco provocativa. Eu acredito muito no poder da concorrência, da liberdade de entrada, liberdade de concorrer, de produzir e de escolher. Tem um episódio engraçado. No ano de 2015, o Banco da Inglaterra, até então, ele era o que provia o serviço de contas bancárias, serviços bancários para os seus funcionários, o Banco da Inglaterra. E depois de mais de 200, 300 anos de atuação, ele finalmente decidiu jogar a toalha e dizer, olha, eu não sou bom nisso e vou encerrar as contas bancárias dos meus funcionários, e os meus funcionários do Banco da Inglaterra vão ter que encontrar solução com o mercado privado. Eu não vou mais fazer esse serviço. Mostrando que realmente a concorrência, nesse sentido, é benéfica. Aí eu me pergunto, será que a gente não precisa ir um pouco mais a fundo nessa concorrência
E aí eu trago um ponto, para mim, acho que é muito importante, que é a questão de concorrência no âmbito da moeda, que hoje praticamente inexiste ou é proibida. Os millennials, todo mundo sabe que os millennials praticamente questionam muito as instituições atuais, são muito questionadores e tem cada vez mais desconfiança das entidades já centralizadas, estabelecidas. E talvez vai chegar o momento em que, talvez 20, 50 ou 100 anos, em que entidades como, por exemplo, o Banco Central vão ser questionadas. E eu trago essa pergunta para vocês. Será que um Banco Central vai ter o mesmo papel que tem hoje daqui a 50 ou 100 anos? Talvez no futuro a gente questione, né? Mas como assim? Antigamente o próprio Estado emitia moeda. Que estranho. Agora é tudo descentralizado, né? De repente o Bitcoin deu muito certo aí. E aí a gente vai para olhar para isso, para o passado, como museu de fato. Enfim, acho que a gente está num momento de disrupção e tudo em aberto aí. Uma pergunta importante. Olha, a gente não pode esquecer, em 2008 nós tivemos à beira, talvez, de um dos maiores colapsos financeiros da história recente do homem, né? Se não fosse, principalmente, um indivíduo, que era o secretário do Tesouro americano naquele momento, o mundo teria visto uma catástrofe que seria a queda em dominó de várias instituições financeiras de tamanho global, com repercussões que nós sequer sabíamos o que seria. A gente teve um mero sinal disso em 1929. Agora, as repercussões de uma quebra em cadeia que começaria nos Estados Unidos e que terminaria, seguramente, em vários pontos do hemisfério, né, era algo que nós tivemos muito próximo, em 2008. Isso fez com que o regulador recrudescesse o seu papel, dado que estivemos tão próximos e tal. Agora, a questão das moedas ou não moedas, o milênios, eu acho que isso tudo, para mim, é não ver a tendência. Eu gosto de me ater a princípios da tendência. E quais são as tendências? A tendência é o consumidor quer escolha. Isso não é mais um tema político, é um tema de direito inalienável de cada cidadão em qualquer lugar do planeta. Não cabe a nenhuma indústria concentrar ou ter em posse informação que é sua. Aqueles que tentaram, eu tenho um exemplo concreto, que é o exemplo da telefonia, que de uma hora para outra pensavam que iam poder conseguir cobrar pelas mensagens e os torpedos, e surge o WhatsApp. E isso, o WhatsApp, ele só tem o tamanho no Brasil, nós somos um dos maiores, se não o maior mercado de WhatsApp no planeta, em função de termos sido os últimos, eu acho que ainda cobramos, né, por torpedo. Quer dizer, boa parte dos países que não cobram pelo torpedo já há muitos anos, o WhatsApp não se desenvolveu da forma como se desenvolveu. Então, o mercado vai se encarregar, seja fintech ou não, de criar desintermediação e desconforto para os bancos. Então, pode levar um pouco mais de tempo do que cada um de vocês gostaria, até seja por experiências ou pela memória, que voltamos aqui ao call center, mas, na realidade, isso já está acontecendo. E é do interesse do banco não se tornar vítima, no sentido da própria telefonia, e alguém vir e transformar banco num grande WhatsApp, né? Quer dizer, então, eu acho que hoje a grande tendência é o seguinte: é irreversível o que já aconteceu, gente. Quer dizer, a transparência, a velocidade, a forma como as pessoas interagem, não tem mais volta. Então, eu não estou mais preocupado, eu daria muito mais atenção de como ter mais inclusão dentro do sistema, de como trazer pessoas a participarem do sistema economicamente viável. Porque a gente fala aqui na nossa bolha, né? Na bolha da cidade mais rica do país. Mas quem lida como a gente lida, como outras empresas aqui lidam, com microcrédito, né, que explode no Brasil, nós fazemos um microcrédito de R$2.000. Temos mais de 220 mil clientes. Deveríamos ter 30 milhões de clientes, juntamente. Então, eu acho que tem um papel aqui importante de promoção de inclusão financeira de diversos consumidores brasileiros que continuam completamente à margem. O que você também não quer ver é o aproveitador, né? Então, o outro lado da não regulação, que você pode falar assim, bom, deixa o mercado, e é o aproveitador, né? Quer dizer, esquemas, Ponzi schemes, né, que acabam acontecendo e realmente impactando o pequeno. Mas eu acho que assim, a tendência é irreversível, de maior transparência, maior celeridade, crowdfunding, as pessoas emprestando umas para as outras, ótimo. Vamos celebrar isso, vão existir desastres. Mas eu acho que o importante é cada cidadão tomar para si o seu destino, o seu protagonismo
E também os bancos, nesse sentido, aqueles que não acordarem, o mercado vai se encarregar, o cliente vai se encarregar de dar a resposta ao banco. Pode levar algum tempo, mas eu acho que isso já está acontecendo, independente de sermos 5, né? Muitos países têm 5 bancos. O problema hoje, a gente tem banco médio, banco pequeno, o problema hoje é ainda o engessamento, mas esse engessamento vai mudar. Eu estou absolutamente convencido disso, que a regulação vai se modernizar, como foi dito, o próprio regulador aqui está completamente aberto a isso. Eu acho que a grande dúvida é a velocidade. A grande dúvida é a velocidade. São 5, 10 ou 15, num momento de vida moderna, em que 2 segundos já é muito tempo, né? Quer dizer, então, eu acho que o desafio, eu me preocuparia mais em investir, a gente não tem tempo, é como é que isso vai se dar, né? Como é que esse desenrolar vai se dar. Eu tenho um grande estudioso de complexidade, que é o Ian Ianir, que ele fala basicamente o que o Rial falou, que conforme a complexidade, a interdependência das pessoas e o fluxo de informação começa a aumentar, é inexorável que a gente caminhe para um poder descentralizado e menos regulado, né? Porque como é que se regula o Facebook? Como é que se regula a comunicação em grupos de WhatsApp, né? É muito mais complicado, né? O atomismo, né? A capacidade de acesso à informação no ambiente complexo é muito grande para você regular. E quanto à sua pergunta, objetivamente, Fernando, sobre qual é o papel dos bancos centrais quando, de certa forma, ou ao menos em alguma instância, ele perde a capacidade de controlar a oferta de moeda, né? Se o Bitcoin ou qualquer outra moeda digital ele começa a ser aceito como meio de troca e reserva de valor, unidade de conta por todo mundo, o Banco Central perde o controle da oferta de moeda. Qual é o papel da autoridade monetária num sistema em que ele não tem controle da oferta monetária? Eu sinceramente, não tenho resposta. Eu acho que ninguém tem. Acho, inclusive, também que esse é o tema da fronteira e acho que a gente vai ter que descobrir. A gente está num momento em que você tem caras super bons dizendo que isso é uma grande bolha, e, de outro lado, você tem caras igualmente brilhantes, ou talvez mais brilhantes, sei lá, falando que esse é o futuro. De fato, acho que não dá para saber. E acho que o mundo só se divide, nesse caso, entre 2 pessoas, né? 2 grupos de pessoas. Aqueles que não sabem e aqueles que acham que sabem. Deixa eu só dar um exemplo da questão da concorrência. Então, por exemplo, nós lançamos a questão do blockchain, vou passar para ele rapidamente, dentro da rede Santander. Porque hoje, o custo de você fazer uma transferência internacional e o número de dias é inaceitável. O que acontece? Tem um monte de gente fazendo. Então, ou você se adapta rapidamente, ou esse é o mercado que você vai ser desintermediado rapidamente. Então, essa concorrência começa a gerar esse desconforto construtivo e destrutivo, em alguns casos, o que é essencial. A gente tem tempo ainda, temos ainda 20 minutos. Então, já aproveitando o tema Bitcoin e criptomoedas, um colega seu de profissão, Jamie Dimon, presidente do JP Morgan, recentemente disse que o Bitcoin é uma fraude. É uma fraude? Olha, como tudo, né, que iniciou relativamente recentemente, existe uma grande preocupação de um grande esquema em que o preço de um determinado ativo só sobe. Então, o grande questionamento técnico que se deve fazer é por que um ativo, por mais escasso que ele seja, ele, em algum momento, ele tem que ter uma correção de preço. Então, nós estamos vivendo uma era em que, no caso específico do Bitcoin, né, o preço só tem ido em uma direção. Regulação começou a acontecer, ele vai estar em melhor posição do que eu para falar, no Japão e em outros lugares. Eu acho que se ater à questão da fraude no Bitcoin e não ver a questão mais importante que a gente está debatendo, que é o papel dessas moedas. E esse papel, seja blockchain e outras moedas, ele já é real. Já existem, inclusive, empresas fazendo emissão em blockchain, no mercado de capitais. Então, essa tendência é uma tendência que já existe. E ela não vai necessariamente excluir. O que não está muito claro é se isso exclui o mundo físico. Mas eu não iria tão longe a dizer que é uma fraude. Diria, sim, que existe uma preocupação de um ativo que tem um comportamento de preço nos últimos anos de uma forma linear e passível a ser utilizado por esquemas esses que podem levar, obviamente, a situações fraudulentas. Então, ele é propício, o entorno é propício, mas daí dar um salto lógico de que é uma fraude me parece um salto muito grande. Fazendo uma ponderação aqui, é uma tecnologia nova, obviamente tem volatilidade, tem riscos inerentes a isso. Ainda pode ser considerado talvez até um experimento. Tá? Infelizmente já aconteceu e ainda vai acontecer esquemas e talvez fraudes utilizando a tecnologia.
Tá? O problema não é a tecnologia, volta-se para as pessoas e o uso que elas dão para isso. Tá? Tem casos, e aí é bom deixar o disclaimer, o alerta aqui, mineração em nuvem de Bitcoin, marketing multinível em Bitcoin, chance de ser fraude é extremamente alta, se aproxima ali dos 99%, para ser bem justo. Tá? Então, sim, existe esses esquemas, até falaram, poxa, Bitcoin é utilizado para atividades ilícitas. Opa, espera lá. Bitcoin é 100% transparente, 100% rastreável. Utilizar para atividades ilícitas é criar prova contra você mesmo. Não é exatamente muito inteligente. Tem um estudo que diz que 50% das notas de dólar tem traços de cocaína. Então, o próprio dólar você não só usa para adquirir a droga, como para usar a droga. Então, espera lá, o problema é a nota de dólar? Acho que não. Mas o uso que as pessoas dão a essa tecnologia. Tá? Então, o problema não está inerente a ela. O Japão já regulamentou Bitcoin como meio de pagamento legítimo, autorizou 11 exchanges de Bitcoin a operarem legalmente. Inclusive, os 3 maiores bancos do Japão investiram em uma corretora de Bitcoin. Tá? Então, assim, não se trata mais de se, agora é quando. Existem alguns cenários onde é se, ICOs, enfim, que aí o Fernando até pode fazer um comentário, mas em sentido de criptomoedas agora é quando. Essa é a dúvida. Felipe, trazer para ti essa agora. Eu não entendo nada de Bitcoin, na verdade, mas o que não tem problema também. O Taleb esteve aqui semana passada, eu estava conversando com ele, e uma coisa que ele insiste muito, que se aplica, eu acho, perfeitamente à questão das criptomoedas, e falando agora sobre a ótica de um portfólio manager, que é X não é F de X. O Taleb fala muito isso, e tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. X é a realidade, X é o Bitcoin. F de X é como que se comporta o retorno do Bitcoin. Eu não entendo nada de Bitcoin, mas eu acho que você tem que comprar um pouco de Bitcoin. Porque tem muita vol e é assimétrico à direita. Tipo, pode ir para 0 ou pode ir para 100 mil. E tem muita vol. É legal esse jogo. Você não precisa saber do Bitcoin, mas você sabe que você vai comprar 5 mil, pode ir para 100 mil ou pode ir para 0. Só que se for para 0, você perdeu 100%. Se for para 100 mil, você ganhou quanto? 20 vezes. E tem muita vol, ou seja, ou ele vai para 100 mil ou ele vai para 0. Então, eu acho que você tem que comprar por isso. Eu não entendo nada, eu tenho. Por isso. Não, mas vocês estão rindo, mas assim, é o X. Vocês não têm que se preocupar com X. Importa o F de X. Qual é a atitude mais importante que vocês têm que ter na sua vida? Contrata um advogado. Você não sabe o que vai acontecer de ruim com você, mas pode acontecer algo ruim. Então, a atitude que você tem que ter é contratar um bom advogado. Porque você vai estar protegido de todas as coisas ruins que podem acontecer para você. O que vai acontecer de ruim é o X. Mas não importa, você não sabe o que é. Mas você consegue se proteger dos impactos que X pode ter em você. É muito mais fácil você se proteger de uma coisa do que você entender a coisa. Então, se você olhar o que é interessante do ponto de vista do perfil de retorno do Bitcoin, que ele é assimétrico, positivamente. Então, é por isso que eu acho que você tem que ter um pouquinho. Então, acho que tudo que eu tenho para contribuir com Bitcoin é isso. Eu não entendo nada de Bitcoin, mas eu acho que você tem que ter um pouco. Mas só fazendo um alerta, quem decidir comprar Bitcoin, saiba como armazenar a carteira, fazer o backup das senhas e tudo mais, para não acabar perdendo os Bitcoins. A gente vai ficamos um pouco curto no tempo, temos mais 5 minutos apenas. Eu queria trazer um pouco o assunto também para a questão de blockchain. Quando a gente fala em criptomoedas, Bitcoin, como o Sérgio lembrou, a gente tem muito ainda desinformação nesse meio e muitas opiniões contrastantes. Né? A gente vê o Taleb, ou o Bill Gates, ou o Steve Wozniak falando que isso é realmente revolucionário, e aí o Jamie Dimon, outro dia, dizendo que é uma fraude, ou o Larry Fink também dizendo que é um índice para a demanda de lavagem de dinheiro no planeta. Então, realmente, tem muita névoa nesse mundo. Mas temos também, dentro da revolução, da disrupção do Bitcoin, uma ramificação, talvez um desdobramento, que é o chamado blockchain. São todas as outras aplicações que não têm nada a ver com dinheiro, mas que algumas não têm a ver com dinheiro ou com o sistema financeiro, e que parece que pode revolucionar e causar perturbação em muitas outras indústrias fora do sistema financeiro. Como o Santander está vendo isso, eu deixo essa pergunta também para o Canhada e para o Felipe, para a gente encerrar. Rapidamente, eu falei, nós temos, quer dizer, o volume de transferências, a estrutura de pagamentos internacionais, o volume que é transacionado no mundo diariamente, obviamente, a gente não precisa, por acaso, sei, mas estamos falando de números excepcionais
cuja ineficiência que ainda tem dentro dos sistemas legados é absolutamente extraordinária. O que o blockchain permite é uma simplificação e uma redução estrutural de custos inerentes a todos esses processos de transferência. Seja um cash management de uma empresa grande, seja uma transferência sua do seu filho estudando no exterior. Você consegue fazer uma transferência em blockchain em absolutamente minutos e creditar sua conta no exterior por 1/100º do custo que você pagaria numa transferência tradicional. Isso é para onde o mundo está indo. Então, é a capacidade de transacionarmos numa velocidade, numa estrutura de custos infinitamente diferente daquela que todos nós estávamos acostumando. Hoje, na Europa, você ainda tem bancos que têm a ousadia de cobrar 70 a 120 euros por uma transferência, às vezes de 300 euros. Então, isso, graças a Deus, está acabando, não por causa dos bancos, porque tem gente fazendo pelo 1/100º desse custo. E o Bitcoin acontece e dá, vamos dizer, a plataforma tecnológica de fazer com que essa transformação esteja ocorrendo. Então, isso está acontecendo. A questão é sempre a evolução disso para onde. Então, no que diz respeito a meios de pagamento, a revolução digital que está ocorrendo no mundo em meios de pagamento é extraordinária. Ela vai chegar no Brasil, não chegou ainda por uma série de outras razões, mas ela é absolutamente extraordinária. Então, eu estou altamente otimista. Isso vai forçar que a nossa indústria, que não está preparada para esse nível de eficiência, busque um nível de eficiência extraordinário. Para você ter uma ideia, no Brasil, nos caixas eletrônicos do Banco Santander, nós já autenticamos menos de 50% do que fazíamos há 3 anos atrás. Menos de 50% de autenticação. Não é porque não tenha menos boleto, é porque você autentica no teu próprio celular. Próxima etapa, vamos fazer um abaixo boleto, né? Nós estamos um país que ainda tem boleto, né? Que você pode pensar em parcelados, em plataformas tecnológicas completamente diferentes do que ter uma emissão de papel, de ter o correio e ter uma série de coisas. Então, nós ainda temos um universo de ineficiência que os bancos, não só bancos, as fintechs, o mundo financeiro tecnológico, tem que dar respostas rápidas. Então, meios de pagamento, então, blockchain é uma coisa viável, inclusive, no Brasil, dentro do que chamaria sistema intra-Brasil, inclusive para se pensar de como desconstruir essa fábrica, enorme indústria de boleto que ainda existe e a gente poder dar saltos tecnológicos e redução de custos para a empresa e para o consumidor. Indo na linha que o Felipe citou, só vou trazer um caso aqui que aconteceu. Recentemente fui procurado um gestor de um fundo de 2 bi aqui no Brasil. Olha, me conte sobre Bitcoin, vamos tomar um café? Beleza, vou lá, expliquei o que é Bitcoin, legal, tivemos uma boa conversa lá. E ele falou, olha, legal, interessante, mas eu não vou adquirir Bitcoin agora, só quero ficar sondando, olhando, tudo. No outro dia, ele me ligou, de manhã, falou, olha, como é que faz? Eu quero comprar Bitcoin hoje. Eu falei, mas espera lá, o que aconteceu, né? Você falou que só ia ficar acompanhando. Não, porque eu cheguei em casa, e daí eu fui falar com o Filipinho, ele tem 12 anos, é meu filho, e eu perguntei para ele, Filipinho, o que é Bitcoin, Filipinho? Ele falou, ué, pai, você não sabe, é uma moeda digital, a galera usa para comprar jogo, investir, só que é muito caro, eu não tenho dinheiro para ter. E aí ele achou um absurdo que o Filipinho, de 12 anos, o filho dele já sabia sobre Bitcoin, na forma mais natural, falando sobre... E para ele, o estranho é banco, né? Você chega no banco, você tem que passar por uma porta giratória, o pessoal te trata como... Parece que você está entrando... Poxa, parece que você está armado ali, que você quer ser um terrorista. E, nesse mundo atual, o Filipinho ele vai simplesmente abrir o app dele e deletar o app do banco. Afirmar o tratado, deleta, abaixa um novo banco, entendeu? E é esse mundo que a gente está caminhando. O Filipinho entende muito mais rápido essa inovação, e é por isso que o assunto Bitcoin causa tanto... como é que eu vou dizer? Não vou dizer atrito, mas... chama tanto a atenção dessa indústria financeira já consolidada. O pessoal fica, calma lá, Bitcoin, o que é isso? Não é assim que funciona, o mercado não é assim, como assim uma moeda descentralizada, que absurdo. Mas o Filipinho entende muito fácil. O que o Filipinho entende é justamente aquilo que o pai dele entende, de mercado financeiro tradicional. Acho assim, independente da questão da tecnologia em si por trás do Bitcoin, acho que do blockchain, acho que não há dúvida nem mesmo entre os críticos do Bitcoin quanto a
relevância e a utilidade do blockchain. O próprio Jim Dimon é um cara que faz a separação sempre. Olha, eu tenho críticas ao Bitcoin, mas o blockchain pode fazer coisas formidáveis. Então, acho que o blockchain, o Bitcoin talvez ainda haja questionamentos, mas acho que o blockchain em si é um negócio que é quase consensual e estabelecido. Quanto ao Filipinho, e aí, só fazendo a contrapartida, né, que quando o Filipinho começa a falar de Bitcoin também, a gente talvez tenha que pensar que é a contrapartida da bolha especulativa, né? Então, se por um lado, de fato, realmente o banco te passar na catraca e te submeter a uma revista e seja um pouco agressivo demais, acho que a gente pode sair disso sem precisar necessariamente cair num cenário de que a moeda fiduciária clássica, legal tender, seja um problema, né? Acho que entre os dois mundos também tem um longo caminho ainda, né? O carimbo do governo ali dizendo que o real vale, por enquanto ainda existe, né? Quando você vê as pessoas também, quando eu vou na academia, as pessoas param de me perguntar de Vale e me perguntam de Litecoin, eu começo a achar que tem alguma distorção também no processo. Enfim, são só ponderações para que a gente também, acho que tem um longo caminho ainda para ser percorrido, assim, só para que também não fique uma euforia muito grande em torno de um tema que, no fundo, de novo, eu acho que não sabemos. Não vou fugir dessa questão de bolha, não, tá? Talvez seja uma bolha. E tudo bem ser uma bolha. Faz parte. Acho que todo novo ecossistema tem essa possibilidade. Na minha visão, talvez seja, só que é uma bolha que ainda tem um potencial enorme de inflar. Tanto é que você tem mais de 150 fundos sendo montados para investir em criptomoedas dos Estados Unidos. A expectativa é que entre de 1 a 10 bi de dólares desse ecossistema e nos próximos 6 meses. Você tem bancos formando corretoras de Bitcoin no mundo todo. Tá? O Brasil está se caminhando para isso. E agora, eu até brinco, a Foxbit subiu para a Série A agora. Agora a gente está no jogo da Série A. Agora não é mais startup, agora é banco que tá vindo para cima. E isso é muito interessante notar. O ecossistema cresceu muito. Sim, tem uma possibilidade real de ser uma bolha. E fica o disclaimer, tá? Não é só alegrias. Mas o Bitcoin hoje tem sido esse cash-in para essa nova classe de ativos digitais que foi criado. Tá? Ele é basicamente não vou chamar de dólar dessa geração, mas ele é o cash-in para tudo isso que tá se desenhando. Bom, agradeço aos três painelistas, temos que encerrar o painel, realmente é um assunto fascinante que a gente pode ficar discutindo o resto da tarde aqui. Como a fintech e as fintechs podem trazer mais liberdade e opção para a nossa sociedade, para o cidadão. Obrigado e até a próxima.